Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Ana. Estou aqui mais uma vez pelo Cristo Vivo Central para mais uma semana de estudos. E nossa, essa semana eu aprendi muito, gente, de verdade. Aprendi bastante coisas sobre esse tema que nós vamos estudar. E para iniciar, eu gostaria, de fazer uma pergunta para vocês. Alguém já ouviu falar no Yom Kippur? Sabe o que é isso? Pois é, fica com a gente, por favor, até o final do vídeo, vocês vão entender o quanto essa palavra, ela é importante e o que ela significa, então, nos dias atuais, então, tá bom? Então, gente, esse Yom Kippur é o dia mais sagrado, então, aí da cultura judaica. Quando que é feito, né? Então, todos os anos ele é comemorado. Então, este ano, no ano de 2024, o Yom Kippur será dia 11 e 12 de outubro. Quando inicia? No pôr do sol do dia 11 até o pôr do sol do dia 12. O que acontece, então, nesse feriado, nesse dia sagrado para o povo judeu? Então, é o dia onde eles vão jejuar, eles vão orar, é um dia de abnegação, é um dia de expiação, né? É um dia de entrega, né? Então, quando começou, né, esse dia, então? Conta a tradição que Moisés, quando ele desce lá do Monte Sinai, quando ele estava conversando com o Senhor, e o Senhor então dá os 10 mandamentos para Moisés, e aí Moisés desce, e o povo havia se corrompido, estava adorando deuses, então Moisés ele fica muito furioso, com muita raiva, ele quebra esses 10 mandamentos. O Senhor fala para que ele possa voltar, e que ele volte sozinho, e que ninguém o acompanhe. Então, ele sobe para esse monte. E lá ele recebe, então, os 10 mandamentos. E quando ele desce, ele traz, então, esses mandamentos. E desde aí, todo ano, então, é comemorado esse Yom Kippur, tá bom? E aqui, em Êxodo 34, no versículo 28, fala o seguinte: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então, quando Moisés desce com esses 10 mandamentos, então, a partir daí, eles começam, então, a comemorar. Então, é chamado de Yom Kippur. Legal, né? Isso para a tradição judaica. Então, todo ano eles comemoram. É o dia mais sagrado para o judeu. Então, durante esse período desse Yom Kippur, os judeus eles acreditam que eles podem, através dos atos, né, da verdade, de oração, penitência, caridade. Então, durante esse período, eles acreditam e temor, né? Eles acreditam que eles podem influenciar Deus, né? Mudando aí o seu julgamento. Então, para eles, é um dia de devoção total. Durante esse período do Yom Kippur, eles não podem fazer a expiação, né? A expiação do pecado. Lembra que já temos alguns vídeos falando sobre isso e antigamente, né, como era feito, então, para o perdão dos pecados. Então, as pessoas levavam o animal, né, até o templo, para que ele fosse, para que os seus pecados, então, fosse perdoado através, então, da expiação deste animal, até Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo foi esse último sacrifício. Então, após Jesus Cristo, então, ele cumpriu essa lei de Moisés, então, que levava até Jesus Cristo, e aí depois disso não foi mais necessário que pudesse fazer esse tipo de expiação, tá? Mas esse Yom Kippur, eles também não fazem, mas ele é um dia que eles vão jejuar, né? Que eles vão pedir, que eles vão orar, mas eles também vão ser caridosos. Então, eles vão orar para que eles possam conseguir, então, aí o perdão desse pecado, do pecado
Esse Yom Kippur significa, né, abrir mão do dia de expiar. Porque neste dia era o dia que eles iam entregar o seu melhor, né, o seu melhor para o Senhor. E antigamente a prática desse dia, lembrando que o Yom Kippur, né, era o dia de entrega. E a prática desse dia de entrega, eles faziam como? Eles faziam jejuando. Então, eles ficavam durante 24 horas em jejum para que eles pudessem atingir o propósito. Então, tinha vários propósitos que eles poderiam colocar neste dia, no dia que eles iam fazer este jejum, né? Então, um desses propósitos, né, era arrependimento e busca por perdão. Eles poderiam pedir também a busca e orientação divina. Eles também poderiam fazer aquela expressão, né, quando eles faziam aquela expressão de luto, em resposta à tragédia pessoal ou uma tragédia nacional, luto e pesar diante de Deus. E eles também podiam ter somente o foco também espiritual, que era jejuar também era uma forma de se encontrar, de se concentrar mais intensamente na vida espiritual, né? Negando a necessidade física, as necessidades físicas, para buscar, então, a conexão mais profunda aí com Deus. Então, tinha alguns propósitos que eles podiam fazer. Hoje em dia, nós também podemos fazer esse jejum e levar ao Senhor alguns propósitos. Então, como que é feito, então? Dessa mesma forma, né? Então, nós iniciamos um jejum e nós ficamos, então, durante esse período de 24 horas. Aí nós podemos, então, fazer durante... como que eu posso fazer esse jejum? Nossa, eu vou ficar 24 horas aí sem comer? Então, é um momento de entrega. Lembra? É um momento de entrega. É um momento que eu vou buscar o Senhor para poder direcionar, para poder fazer algumas coisas que eu preciso da orientação do Senhor. E aí eu já vou lembrar para vocês algumas escrituras que falam sobre isso, né? Primeiro, vocês lembram quando Jesus Cristo, quando os apóstolos, foi levado uma pessoa endemoniada, para que os apóstolos pudessem, então, expulsá-los, e eles não conseguiram, eles ficaram, nossa, mas por que a gente não consegue? E levaram até o Senhor. Então, Jesus Cristo falou, olha, essa caça de demônio, ela não se passa através, senão, de oração e jejum. Então, existem muitas coisas que nós só podemos conseguir através, então, dessa prática de jejum. Então, durante esse período, o que nós fazemos? Nós nos abstemos de alimento, do alimento físico, para quê? Para o nosso alimento espiritual. Então, nós vamos buscar ao Senhor, nós vamos buscar a vontade do Senhor através das Escrituras e nós vamos orar, vamos entregar nosso coração para o Senhor. Então, lembra dar o nosso melhor? Antigamente, essa prática era feita, né? Lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento, e aí, como era feito? As pessoas, eles se cobriam de saco e eles jogavam cinzas para demonstrar o quê? Né, aquele luto e para demonstrar ao Senhor que eles eram menos que o pó da terra. Hoje, é necessário que nós façamos dessa forma, que nós ficamos com aquele semblante triste e de roupa de saco e mostrando que nós estamos naquela tristeza. Hoje é necessário fazer desse jeito? O que vocês acham? Então aqui, pessoal, a resposta. Lembra que eu perguntei para vocês? É necessário hoje a gente vestir aquele saco, né, de estopa, jogar cinza e ficar lá lamentando e sofrendo para o Senhor? Olha a resposta aqui, em Isaías 58, versículo 5. O Senhor fala o seguinte: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflige a sua alma, que incline a sua cabeça como um junco,
e estenda debaixo de si saco de cinza? Chamaria tu a isso um jejum e dia aprazível ao Senhor? Né? O dia de entrega, então, ao Senhor, você chama isso de jejum? Lembra que é o Senhor falando, hein, gente? Versículo 6. Porventura não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e despedaces todo o jugo? Versículo 7. Porventura não é também que repartas o pão com o faminto? E recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Versículo 8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Versículo 9. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás, e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo, e o falar iniquamente. Versículo 10. E se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. Versículo 11. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca falham. Versículo 12. E os que de ti procederem edificarão antigas roturas, e levantarás e os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador das veredas para morar. Então, lendo essas escrituras, lembra que eu havia falado para vocês que esse é um dia de entrega, mas para que esse jejum, né, para esse dia, então, do Yom Kippur, que era o jejum que eles faziam, que era o dia que eles expiavam, então, com o sacrifício. Qual era esse sacrifício que eles faziam? O sacrifício de se abster, então, desse alimento físico e viver, então, de uma forma espiritual. Durante essas 24 horas, então, eles se voltavam totalmente para o Senhor. E quando eles faziam isso, lembrando que eles deveriam ser caridosos, o coração deles deveria estar, então, voltado para o Senhor, né? Então, quando eles faziam isso, nós já lemos lá na Escritura. Então, o que o Senhor lhe fazia? Se eles gritassem, o Senhor ia responder prontamente. Tudo que eles precisassem, o Senhor ia responder, desde que eles não julgassem eles. Quando eu falo todos nós, tá, gente? Não houvesse julgamento, que pudesse ser caridoso, ser generoso, receber aquelas pessoas que precisavam e fazer, então, suas doações. E pensando sobre isso, nós estamos passando aqui no Brasil um momento bem complicado, bem tenso com os nossos irmãos que moram no Rio Grande do Sul. Todas as pessoas têm acompanhado. E lembrando que esse povo, eles faziam isso para alcançar, né, algumas bênçãos aí do Senhor. E aí eu convido vocês
para que durante este período, então, vocês possam encontrar um dia para que vocês possam fazer esse jejum e pedir para que o Senhor possa ajudar esse povo, nossos irmãos que estão no sul, mas principalmente, lembra que nós jejuamos, então a gente não come, né? A gente não come durante esse período que nós estamos de jejum. Então nós vamos então doar o que nós deixamos de comer para as pessoas que estão necessitadas. Então peço vocês para que vocês possam procurar então um local que estejam enviando donativos para o Rio Grande do Sul, onde quer que vocês estejam. Se vocês mesmos quiserem enviar, vocês podem procurar. Eu sei que aqui em São Paulo tem outros lugares, outros estados que os Correios já estão fazendo esse trabalho. Então, procurem o estado onde vocês estiverem, eu não sei onde vocês estão, mas procurem então a Defesa Civil também do estado de vocês, para que vocês possam então mandar algo para esses nossos irmãos que estão sofrendo neste momento. Então, jejuem, vamos jejuar por eles. Então, peçam, né, em suas orações, para que o Senhor possa aliviar as dores desse povo. E também uma outra opção para que vocês possam ajudar, procurem uma igreja, né? Eu não sei qual igreja aí que vocês fazem parte, mas várias igrejas estão se mobilizando para ajudar. Então, procurem alguma que vocês confiem, alguma igreja que vocês conhecem que já fazem esse trabalho, e aí vocês possam levar também as doações. Então, tem várias formas, vocês mesmos podem enviar, vocês podem procurar a Defesa Civil aí da região de vocês, ou procurem uma igreja, né, que esteja já fazendo esse trabalho e que esteja enviando para lá, tá bom? Então, pessoal, lembrando que quando nós vamos então iniciar o nosso jejum, o que é importante, né? Como eu havia falado para vocês sobre alguns propósitos, então, que o povo judeu poderia colocar no jejum, nós também podemos colocar vários propósitos, como eu já falei para vocês, né? Mas como nós iniciamos? Então, nós iniciamos com uma oração e nós vamos falar para o Senhor, então, o propósito do nosso jejum. Durante esse período nós nos abstemos, né, de água e de comida, e nós terminamos também com uma oração, né, para falar ao Senhor, né, que nós já terminamos. E é importante lembrar que todas as pessoas elas necessitam e precisam jejuar. Sim, todas as pessoas, com exceções, né? Nós sabemos que existem pessoas aí, então as grávidas elas podem jejuar, então sabemos que as grávidas elas precisam se alimentar, né? Para alimentar aí os seus bebês que elas estão gerando. Existem as crianças também, né? As crianças até 8 anos e tudo que estão aí em fase, que não entendem, estão em fase de crescimento, elas não necessitam, né? Mas podemos ensiná-las. Então, elas vão ficar aí. A minha filha, durante um período, ela ficava aí, e esse período está se estendendo, né? Ela fica aí apenas durante uma refeição. Então, ela faz a sua primeira refeição até a próxima refeição, né? Então, vai depender muito de como nós vamos ver aí a necessidade. E existem pessoas também que têm problemas de saúde, que eles não podem ficar sem se alimentar. Então, eles podem procurar, então, aí na própria oração, procurar o Senhor como eles podem fazer para, então, jejuar, né? É importante, mas que eles busquem ao Senhor qual é a melhor forma para que eles possam fazer, então, esse jejum, no período de tempo que eles vão fazer, lembrando que aí eles vão fazer esse convênio, já tivemos esse vídeo sobre convênio, então eles vão fazer aí um convênio com o Senhor, qual o período que eles podem, então, jejuar. E aí, eles vão entregar, então, essa oferta, né, a oferta do jejum, e que essa oferta seja generosa. Malaquias, ele fala sobre isso, né?
que nós possamos ser generosos em nossas ofertas. E aí, o Senhor, então, como fala lá em Isaías 58, o Senhor, nós vamos gritar e o Senhor ele prontamente vai responder. Olha que meio simples o Senhor ele nos concede para que nós possamos estar perto dele, nos abstermos então do alimento físico, nos abstermos e termos então o alimento espiritual para estar perto dele. Ele vai nos abençoar à medida que nós então fazemos o que ele pede. Então, jejuei, vou doar, tá bom? Então, contem aí quais experiências vocês já tiveram através de jejum, tá bom, gente?